Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou um dos trabalhadores aqui do GRESG, do Grupo de Estudos Saint-Germain. E nesse vídeo de hoje a gente vai continuar tratando de uma série de vídeos que a gente está preparando para vocês, chamado Sentimentos que Curam, que vem trazer algumas emoções, alguns sentimentos e o quanto a gente aprender a lidar com eles, o quanto a gente aprender a usar eles a nosso favor, a favor da nossa melhoria, pode fazer muita diferença na nossa jornada. E nesse vídeo de hoje, a gente vai trazer o seguinte par: medo e coragem. O quanto isso precisa ser compreendido, o quanto isso precisa ser trabalhado, o quanto isso precisa ser ferramenta da nossa evolução. E para poder começar o debate de hoje, a gente vai trabalhar primeiro de maneira separada, cada um desses termos, e depois a gente vai entender onde que eles vão chegar. E eu queria começar falando para vocês sobre o medo. Quando a gente escuta essa palavrinha medo, muitas vezes ela vem com uma conotação negativa. Ah, a pessoa é medrosa. Ah, a pessoa tem medo de tudo. Quem nunca ouviu essas frases, né? E a gente esquece que o medo, assim como todas as emoções que a gente tem, elas são fundamentais para a nossa vida. Quer ver um exemplo disso? O medo, ele nada mais é, em alguns casos, preste atenção, em alguns casos, do que o instinto de sobrevivência. Por exemplo, se você coloca a mão no fogo e se queima, você vai passar a ter medo de colocar a mão no fogo novamente. Se você coloca o dedo na tomada e toma um choque, você vai passar a ter medo de colocar a mão na tomada. Se você vê alguém escorregando num determinado piso, você muitas vezes vai ter mais cuidado, vai ter medo de também escorregar. Então ele tem uma importância enorme como instinto de sobrevivência. E aí cabe dizer que ele, como uma emoção, e ele é uma emoção, ele vem na ideia de ser realmente muito importante. Porque sem ele, provavelmente, a gente sofreria acidentes, a gente teria problemas, a gente se machucaria, quem sabe a gente desencarnaria, porque a gente não ia tentar se proteger e sobreviver nas situações mais perigosas que a gente estiver enfrentando. Então, primeira coisa que eu queria deixar aqui, o medo ele não é positivo ou negativo. Ele tem uma função, mas ele precisa ser entendido. E aí vem o outro lado do medo, né? Esse medo do instinto de sobrevivência, então, acho que deu para entender que é positivo, ele salva a gente, ele protege a gente. Mas existe um outro lado do medo, uma outra conotação do medo, que é aquele medo que muitas vezes a gente tem de tentar fazer alguma coisa, de mudar algo. Já ouviram falar, eu tenho muito medo de mudança. Normal, a gente é ser humano, tem nossas limitações, mas a gente está aqui para mudar, concorda? Se a gente não tivesse aqui para mudar, qual era o sentido dessa encarnação? A gente está aqui para melhorar. E melhorar está associado a mudar. Então nunca pode ser aquele medo paralisante, aquele medo negativo. Esse medo que faz a gente não agir, que nos coloca num lugar, numa zona de desconforto, eu não chamo de zona de conforto, a gente nada mais é do que ficar bloqueado e não seguir em frente. E muitas vezes esse medo ele gera uma ansiedade, ele traz a gente uma série de padrões de pensamentos negativos, ele faz realmente mal para a nossa evolução. Então, esse medo que não deixa a gente agir, seguir em frente, tentar algo novo, mudar, ele precisa sim ser combatido, ele precisa ser, de alguma forma, trabalhado dentro da nossa cabeça. Tem uma frase de Joana de Ângeles que é muito legal, muito simples a frase, curtinha, mas acho que vai resumir um pouco do que eu estou falando aqui nesse pedacinho. Não há segurança na vida material. Gente, não adianta a gente querer se proteger de tudo, viver numa bolha, se blindar, porque a gente está aqui para sofrer obstáculos, para sofrer desafios e para aprender com eles. Então, infelizmente ou felizmente, faz parte do nosso processo. Cabe dizer que eu não estou falando aqui que a gente não tem que ter cautela, né? Cautela e medo, eles são coisas diferentes. A gente tem que, claro, ter o cuidado, pensar, planejar, organizar, agir de maneira compatível com os nossos princípios. Não é ser impossível sair mudando tudo à torta e à direito como a gente tiver, sem entender o que é realmente uma mudança positiva. Então, ter cautela, sim. Pensar, analisar, sim. Mas ficar paralisado, ter medo de seguir em frente, ter medo de arriscar e de melhorar,
Isso a gente não pode ter como espírita e como alguém que está aqui para fazer a sua reforma íntima. Porque vamos ser claros, o motivo maior da gente estar aqui encarnado é pela nossa reforma íntima. Falando um pouquinho agora de coragem, eu gosto muito desse termo coragem. Porque, olha só, vamos dividir a palavrinha coragem em cor e agem. Separa, como se fossem termos separados. Sabe o que significa cor e agem? Agir com o coração. Olha que interessante. Ter coragem é agir com o coração. É colocar o nosso coração e seguir o que ele, de alguma maneira, nos orienta. Também não estou falando aqui uma coragem séria que você vai fazer tudo e que não quer pensar. Não, mas agir com o que o seu coração traz, sempre algo positivo. E é uma coisa bem legal, é a compreensão de que coragem e medo, eles não são opostos, eles não são antônimos. Ah, a pessoa que é medrosa não tem coragem, ou a pessoa corajosa não tem medo. Não, 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 não. Esquece esse conceito. São coisas que andam juntas. Ué, como assim andam juntas? Andam juntas. Quer ver um exemplo disso? Para a gente poder viver bem, para a gente poder melhorar, o que a gente estava falando agora há pouco, ali atrás? Que a gente precisa superar os nossos medos, os nossos temores. A gente precisa achar força, ter coragem para enfrentar os nossos medos. A pessoa corajosa não é aquela que não tem medo, que não conhece o medo, mas aquela que supera esse medo. Que ela, mesmo numa situação onde ela está com medo, insegura, ela vai tentar, dentro daquilo, sempre com esse cuidado, dentro do que os seus princípios, de tudo que ela acredita, mudanças para o bem, que ela encara e com o seu coração, com a força do seu coração, com a coragem, ela consegue superar. E aí é legal, não tem como não cair nisso, que é um termo que eu gosto muito, pessoal, pessoalmente falando. Só que isso nada mais é do que usar o autoconhecimento a seu favor. Porque primeiro você precisa saber quais são os seus medos. Assumir aqueles medos. Eu tenho medo de dirigir, por exemplo. Eu assumo isso, eu tenho dificuldade, eu não vou esconder de mim nem dos outros. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu quero dirigir, eu tenho essa vontade. Então eu vou treinar, eu vou praticar, eu vou aprender, eu vou fazer algo, eu vou tentar superar com cuidado, com carinho, me respeitando, mas sempre tentando. Assim como os medos emocionais, que são muito constantes, né? Eu tenho medo de me envolver, porque eu já fui magoado. Entendo, quando a gente é magoado, quando a gente tem alguma dor, aquilo ali faz parte da nossa existência. Mas a gente tá aqui, eu não estou falando de envolvimento amoroso necessariamente, não, tá? Eu estou falando de relações dos mais diferentes tipos. A gente está aqui para conviver, pessoal. Ninguém evolui sozinho. Ninguém, olha que frase importante. Ninguém evolui sozinho. A gente precisa dos outros para evoluir. A gente precisa das dificuldades. A gente precisa das relações. A gente precisa dos laços. Isso faz parte do que é a nossa evolução. Então não adianta a gente ignorar isso, se fechar de novo, porque não vai ser importante. Eu coloquei 2 pontos aqui que eu acho bem legais da gente entender. 2 reflexõezinhas, né? Muita gente tem uma dificuldade, às vezes, de falar, de se posicionar, de expor suas ideias, porque tem medo. Eu não falo, pois tenho medo de ser questionado ou criticado. Claro, pessoal, quando a gente fala, quando a gente coloca um argumento, quando a gente coloca com educação, com cuidado, com um tom de voz correto, não é discutindo. Às vezes a gente tem medo de alguém questionar e a gente não ter uma resposta boa, ou de alguém criticar e de repente a gente ficar numa posição desconfortável. Só que aí o que o medo faz? Te paralisa, te fecha. Você vira aquela tartaruguinha que se esconde dentro do casco. Não é assim que vai funcionar, não é assim que você vai melhorar. Isso também precisa ser olhado da maneira correta. Ou outra, eu não assumo responsabilidade, pois tenho medo de não dar conta. Claro que quando a gente assume uma responsabilidade, a gente tem uma insegurança. Quem não tem um pouquinho de medo de, putz, será que eu sou capaz? Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir fazer o melhor? Será que não tem outra pessoa que fale? Isso é cautela. Mas o medo é quando você deixa isso te travar. Assuma, sim, responsabilidades. Coloque o carro da sua vida com você dirigindo.
eu vou sim fazer parte de um grupo, eu vou sim tentar assumir uma responsabilidade na minha empresa, eu vou sim tentar assumir uma responsabilidade dentro do meu contexto familiar, com meus parentes, com meus amigos. E se eu não conseguir dar conta, tudo bem. Eu vou tentar melhorar, vou tentar de novo, eu vou tentar fazer algo que me permita dar conta, mas não deixar de tentar, porque talvez, de repente, quem sabe, eu não vou conseguir. Porque talvez, de repente, quem sabe, você vai conseguir. Mais do que você imagina. A gente é capaz de muita coisa. A gente é capaz de ser melhor. E sendo melhor, a gente é capaz de evoluir. Tem um caso aqui legal de Chico Xavier, um casinho que eu queria dividir com vocês, que sobre o pânico mesmo, aquele pânico, aquele medo mais desesperado em determinadas situações, né? Chico Xavier tem uma passagem dele que ele está dentro de um avião, ele tinha medo de avião. Tá ele e também tinha um padre católico ali perto dele, e no mesmo voo, né? E esse avião entra numa turbulência. E quem já passou por turbulência, imagino que concorde comigo, não é uma coisa muito agradável, né? A gente tem um certo um incômodo, vamos colocar sutilmente, né? Um certo incômodo de, vai acontecer alguma coisa? Será que o avião vai cair? Será que o piloto isso? A gente começa a entrar num modo desespero ali, num modo pânico, né? Quem nunca passou por esse medo? E Chico Xavier, nessa hora, ele fica muito desesperado, ele fica muito agitado, muito nervoso nessa passagem. E aí vem Emmanuel, né, como mentor de Chico, e fala para ele, Emmanuel, com toda sinceridade, quem lê os livros de Emmanuel sabe que ele é bem sincero e bem direto em alguns momentos para ensinar mesmo Chico. E ele fala, se o avião cair, pelo menos morra com educação. Não morra gritando, não morra desesperado, morra com educação. E até porque, se for isso acontecer, é porque ali é aquela hora que eu precisava acontecer de alguma forma. Então, eu sei que na teoria é mais fácil que na prática, né? Se eu tiver numa turbulência no avião, eu também vou ficar com medo, também vou gritar, também vou ficar dependendo do tamanho da turbulência. Mas ele traz isso como comentário e vem com essa reflexão. O medo em excesso só deixa a gente cego, só deixa a gente desesperado. Muitas vezes, pessoal, esse medo em excesso, que a gente estava falando, aquele medo negativo, ele é o gatilho para vários transtornos psiquiátricos, como uma síndrome do pânico. Síndrome do pânico é aquela pessoa que muitas vezes não consegue nem sair de um determinado ambiente, de um determinado lugar, porque tem um medo em excesso de que algo aconteça, de que algo pior possa acontecer, e isso afeta o funcionamento do organismo, a respiração, a taquicardia, uma série de sintomas. E são sintomas físicos mesmo que o medo acaba provocando por esse excesso. Olha o quanto importante é para a sua vida tentar identificar os medos e os problemas, para que aí você possa seguir em frente equilibrado, né? Então, assim, pelo que a gente está debatendo aqui, dá para ver que no fundo, medo e coragem eles andam sempre juntos. Você descobre o medo, identifica o medo que precisa ser trabalhado e a coragem, o agir com seu coração vai permitir que você supere esse medo com tempo, de maneira equilibrada e ponderada. Lembra sempre, nem 8 nem 80. A gente não dá 5 saltos de uma vez, 5 degraus de uma vez. A gente vai subindo um pouquinho de cada vez. Mas também a gente não pode ficar parado. A gente tem que continuar subindo para seguir a jornada. E quer ver um exemplo de como eles andam juntos também, que eu separei para gente aqui? É só pensar numa criança. Eu tenho um filho pequeno, posso dizer isso pelo que eu vejo aqui. Muitas vezes, a criança precisa de muita coragem para fazer as suas primeiras atividades, os primeiros passos, por exemplo. A criança nunca andou, está sempre ali no chão, deitada, sentada, engatinhando, nunca andou. Tem um momento que ela levanta e tenta imitar, dar os passinhos, seguir, e para pensar como assustador não deve ser isso. Você já viveu isso, mesmo que você não lembre. Quanto assustador é você orar e nas primeiras vezes você vai cair, vai se machucar, e você precisa ter o quê? Coragem para tentar de novo. Imagina quando você entra na creche, a criança entra na creche pela primeira vez, na escolinha pela primeira vez, ela está acostumada a ver o pai, ver a mãe o tempo todo,
alguém conhecido, um avô, uma avó, um babá, um tio, uma tia, enfim, alguém que toma conta dessa criança, que ela criou um laço. E, de repente, ela é deixada num ambiente onde já não conhece ninguém. Onde pode ser as melhores pessoas, carinhosas, mas ela está num ambiente que ela não conhece ninguém. Olha que assustador, pessoal. Olha que difícil. Olha quanto coração ela precisa ter. Olha quanto coração ela precisa colocar nesse processo. Imagina quando você começa a ler a dificuldade que é cada letrinha e você concentrado tentando identificar. Imagina os momentos que esse serzinho pequeno vai crescendo, vai se identificando como pessoa, vai percebendo os desafios que ele vai ter, vai começando a lidar com as dificuldades que muitas vezes vão trazendo novos problemas e também novas soluções. Olha o quanto o nosso desenvolvimento como um todo, tá? Ele traz uma importância desse andar junto do medo e da coragem. Se a criança não tivesse medo de andar, talvez ela caísse, se machucasse muito feio, porque ela começa devagarzinho, dá os passinhos. Mas se ela não tivesse coragem de tentar, ela ficaria sentada para sempre. Ela não poderia viver a plenitude da sua encarnação. Claro, dentro do que a ela for permitido. Claro que tem crianças que têm problemas de locomoção, dos mais diferentes tipos, e que vivem a sua encarnação também daquela forma. Mas dizendo uma criança que tem a condição de dar os primeiros passos, ela precisa tentar, ela precisa dessa coragem, ela precisa desse coração. Então, muitas e muitas coisas mostram para a gente, como seres humanos que somos, que o medo e a coragem precisam de mãos dadas, precisam andar juntos. E para fechar, eu queria trazer uma outra reflexão importante, indo para a reta final aí do nosso estudo. O quanto a gente tem que tomar cuidado para que os nossos medos não afetem aqueles que nos cercam de maneira desenfreada, desequilibrada. Por exemplo, a gente, por mais que tenha amor, vontade de ajudar um filho, um parente, uma relação do amigo, marido, esposa, a gente precisa ter cuidado de permitir que aquela pessoa tome suas próprias decisões. Proteger nunca pode ser impedir a pessoa de tomar suas decisões. A gente protege, sim, claro. Uma criança que vai andar na beira da piscina funda, você vai evitar que ela ande ali. Um adulto que, de repente, está, de alguma maneira, fazendo algo que agrida a sua natureza, que possa provocar uma situação pesada, você vai tentar ajudar. Mas proteger não é limitar, proteger não é impedir. A gente não pode deixar que o medo que eu tenho de algo faça com que meu filho, com que minha filha, com que meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe também tenham medo disso, porque eles estão inspirados em mim. Não, por quê? Por quê? Quem disse que o seu medo é realmente coerente para todos? Por que que você precisa provocar isso? A gente não pode deixar que a nossa vida doutrine ou balize a vida do outro. Isso não pode existir. Muitas vezes a gente acaba, por ter essa dificuldade, dando limites muito extremos, bloqueando e passando, fazendo com que a pessoa não viva o que ela precisa viver. E aí a vida, em algum momento, vai exigir dela essa experiência. E ela não vai ter. Vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso. E a gente precisa ter esse cuidado. Vamos proteger, sim, todos ao nosso redor, mas não limitar. Proteger ajudando, conversando, orientando, mas permitindo que todos tenham autonomia. E entendendo que nós todos somos diferentes. O que é certo para um, o que é bom para um, certo não. O que é bom para um, às vezes não vai ser bom para o outro. O que é muito legal para um, às vezes para o outro não é legal. O que é perigoso para um, na forma de enxergar, talvez para o outro não seja. Os extremos são muito negativos, a gente precisa ter equilíbrio. Tem uma história que eu queria trazer para fechar, que fala um pouco disso, né? Que vem de um livro do método de autocura, que a gente trabalha e tal, da doutora Luzia Matias, que ela conta uma história de que ela trabalhando num plantão, ela via uma pessoa que saía do plantão 7 da manhã, não lembro exatamente se era esse horário, mas ficava no hospital até às 10, porque ela achava que 7 da manhã era muito ruim de sair, era muito perigoso, e que, poxa, ia ser muito arriscado.
E às vezes ela cansada, angustiada, ela não se permitia isso. E aí acabava afetando os relacionamentos, a vida, a sequência da vida daquela pessoa, porque ela vivia balizada totalmente no medo. Isso, por outro lado, também é negativo. A gente não pode, não tenho medo de nada, não preciso me cuidar. Às vezes a gente tem uma frase como espírita, não, porque quando for minha hora, quando chegar minha hora, vai ser minha hora mesmo. Gente, não é também assim não, né? Tanto que existe suicídio direto, suicídio indireto. A gente precisa se cuidar, sim, ter cautela. Os extremos nunca são bons. Vamos deixar o medo fazer parte da nossa vida, sim, porque ele é importante, porque ele nos traz o sentido de proteção, o instinto de sobrevivência, mas vamos pensar para frente. Eu tenho que melhorar. Eu preciso, muitas vezes, arriscar, mudar, buscar fazer algo que me permita evoluir como ser humano, como espírito e como ser encarnado nessa vida aqui, nesse planeta, nesse momento de evolução. É isso, pessoal. Queria agradecer vocês aí que assistiram até o final. Sempre fica o canal aberto, querendo mandar dúvidas, perguntar alguma coisa para a gente. Fiquem à vontade para mandar para os canais do GRESG, pelas redes sociais, pelos nossos contatos, e que a gente possa estar juntos muitas e muitas vezes, que a gente possa estar dividindo, compartilhando aí tudo que for permitido pela espiritualidade. Muito obrigado e até a próxima.